Fala, gente! Como é que vocês estão aí? Você que está no gravado devocional aí, mais um devocional para você. A fé se aprende. Mais um momento da gente escutar a palavra sem crença, porque não tem crença, é presença de Deus, tá bom? Então seja muito bem-vindo. Fátima, quem está aqui no ao vivo, que está entrando aí agora. E a fé, você que está aí no gravado, é uma escolha. Talvez você esteja à noite aí. Pessoal que está ao vivo aqui, bom dia. Vocês estão escutando bem minha voz? Vocês conseguem escutar bem a voz aí? Me avisa aí, me dá um sinal aí. E então você que está aí à noite assistindo no gravado, você está escolhendo. Dá para escutar, né, Fátima? Sim, tá bom, Ale. Tudo bem com vocês, Ale? Fátima, Laurita tá entrando aí. Ei, vocês três, dispara o dedinho aí no coraçãozinho, por favor. Dispara esse dedinho no coração para avisar a galera que a gente tá ao vivo. Quando a gente faz isso, o Instagram avisa que a gente tá ao vivo, tá? E deixa eu só botar uma outra música aqui pra gente. E você que tá aí no gravado, então você tá escolhendo aprender para usar a fé. E é uma fé que é muito louca, porque essa música chama Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, nós vamos se alegrar. Então essa é a geração que vai aprender. Na Bíblia diz, né? Ainda que não haja alimento nos campos, ainda que não haja gado, ainda que não haja fruto na vide, não importa. Ainda que a casa caia, a gente vai aprender a se alegrar naquilo que Deus tem para colocar dentro de nós. Jesus. Então seja muito bem-vindo vocês que estão aqui. Isso para quem está ouvindo pela primeira vez parece loucura, mas eu quero te dizer que não é não. Eu já achei um dia que era loucura, mas não é. A situação pode estar difícil, mas o controle está na mão daquele que te chama de filho e de filha. Dispara o dedinho no coração aí, gente. Vocês não estão disparando o dedinho no coração. Por favor. Cíntia Santiago, Felanzarra, Sheilinha, Carol Testoni. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Josué. Você que está no YouTube aí também. Josué. Capítulo 1. Versículo 1 a 3. Se alguém puder anotar aí. Josué. Capítulo 1. Versículo 1 a 3. Ó. Fruto na vide. Todavia me alegrarei. Todavia nós vamos se alegrar, irmão. Deus quer ensinar a gente a fazer isso. Não é num braço nosso. Mas Ele quer ensinar pra gente usar. Amém? Nós vamos falar sobre medo hoje. Fixar o comentário. Obrigado, Fefe. Vamos disparando o dedinho no coração aí, por favor. A fé se aprende. A fé é uma escolha diária nossa. Seja no dia bom, como no dia mal. Não pode mudar o pace, sabe? Eu acho que é nesse caminho que nós estamos chegando. O dia pode estar mal. Eu continuo buscando da mesma forma quando o dia tá bom. Entende? A fé não é hospital. A fé é um lugar de morada. Vocês estão ouvindo bem minha voz aqui, né, gente? Bom dia, Sheilinha. Bom dia, Aninha. Bom dia, Juju Correale, Ana Márcia, Rosângela, Érica, Carol Testoni, Cíntia Santiago, Palominha. Beijo no coração de vocês. Bom dia, família. Vamos orar, gente? Vamos orar, já deu tempo pra galera entrar aí no ao vivo. E você que tá no YouTube aí, se você puder fechar os seus olhos. Pai, o nosso Pai, eis aqui todos os seus filhos, todas as suas filhas. Nós estamos aqui reunidos em seu nome, Jesus. Sem nenhum sistema fechado, sem nenhuma burocracia envolvida, nós queremos ouvir sua voz através da sua palavra. Então, Jesus, o meu pedido é que você fique à vontade aqui, que você faça o que precisa ser feito
no coração e na mente de cada pessoa e que você continua fazendo no meu coração e na minha mente. Jesus, usa a minha boca aqui para poder falar com cada um dessa sala, que o Espírito, o seu Espírito, Jesus, possa fluir e falar no coração de cada mulher e cada homem que está no ao vivo e no gravado. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso clamor, Jesus. De uma forma simples, porém sincera e verdadeira. Fala conosco, Jesus. Nós queremos ouvir sua voz. Você me deu uma palavra, mas se você quiser mudar, muda. Faz do seu jeito, Jesus, porque o seu jeito é perfeito. Amém. Amém. E amém. Gente, você abriu sua Bíblia aí? Paulo Veras, bom dia. Abra sua Bíblia aí, livro de Josué, capítulo 1. É um dos primeiros livros da Bíblia. Talvez o quinto ou o sexto, ou acho que o quinto. Josué, capítulo 1, versículo 1 a 3. Ontem Deus, amém. Eis-me aqui. Abba. Gente, quando a Palominha escreveu aí, Abba, Pai, é a parte da Bíblia, acho que está no livro de Coríntios, que Deus fala assim, o Espírito Santo, o meu Espírito, a minha presença, ela entra na vida de vocês e convence vocês de que vocês são filhos. O Espírito Santo é o Espírito da adoção, que chama pessoas, que traz pessoas para entrar na vida e falar, ei, tu és a minha filha amada, tu és o meu filho amado. Foi isso que aconteceu com Jesus. Quando a gente cola na videira, existe uma possibilidade de mais do que 100% de acontecer na nossa vida, porque é promessa de Deus. Então quando o Espírito Santo entra em nós, ele entra convencendo, ei, vocês não são órfãos. Vocês podem viver na casa do Pai e vocês vão clamar, vocês vão dizer, eis-me aqui, Abba, Pai. Abba, Pai, em hebraico significa meu Pai. Você consegue dizer meu Pai? Você consegue olhar para o céu, você consegue abrir sua boca de todo o seu coração e dizer meu Pai, o nosso Pai. Se você diz meu, eu digo meu e todos digam meu, nós podemos dizer nosso Pai, Pai Nosso, oração do Pai Nosso. É isso que o Espírito Santo faz, buscar ter essa certeza de que você tem um Pai. E se você tem um Pai e o Pai está te levando para lugares, se o Pai está te levando para tocar projetos novos, e o Pai está falando para você realizar um sonho, o Pai está te dando estratégia, o Pai está fazendo alguma coisa com você hoje. Se você crê de que você tem esse Pai, nada de mal vai acontecer com você. A sensação pode ser até que vai acontecer, como foi com Josué, a gente vai ler aqui. Mas quando a gente está colado na videira, a gente tem essa certeza. A gente tem essa certeza que nós somos filhos. E a palavra de Deus diz o seguinte: Josué estava com muito medo. Eu quero saber quem é que está com medo aqui. Quem é que está com medo ou que já esteve com medo e deixou de realizar algo na sua vida? Talvez você tenha alguns medos aí que faz com que você não realize algo. Ô André, vamos junto aqui. Respira fundo e escuta a palavra, só isso. Só escuta a palavra. Eu sei que olhar externamente, a mãe passando mal no hospital, olhando para você, está com a patologia, é estado, vai sair. Depressão, eu já estive nesse lugar. Mas o que faz a gente ser transformado é a metanoia, é o arrependimento. Ou seja, a casa está caindo, mas eu decido, e isso é uma decisão diária de cada um, ouvir a palavra de Deus, para ter a minha experiência, para aprender, para Deus resolver o que precisa ser resolvido dentro de mim hoje. E gente, às vezes parece óbvio que Deus tem que resolver o nosso problema hoje,
Óbvio pra gente, mas pra Deus não é hoje que Ele quer resolver. Porque Ele tem um plano perfeito. O deserto não é um dia que você passa o deserto. Tem um tempo para passar. Então Deus está no controle. Tá? Então a palavra de Deus diz o seguinte. Josué estava cheio de medo. Como eu e você temos vários medos. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Eita! Ô Espírito Santo, usa minha boca aqui, Espírito Santo, para poder falar. Usa minha boca aqui, Espírito Santo, para poder renovar a mente de cada um aqui dessa sala, no ao vivo e no gravado, para entender algo novo. Agora você precisa pedir: eis-me aqui, eu quero algo novo. Eu quero algo novo. Última disparada, dedinho no coração aí, por favor, gente, pro Instagram avisar que a gente tá ao vivo. É o seguinte, aqui é uma passagem de bastão que tá acontecendo. Sai Moisés, entra Josué. O que é isso? Sai Moisés e entra Josué. Existe um homem, falamos ontem, né, sobre Moisés, Deus trouxe a palavra ontem, sobre quando Deus chama Moisés, e aqui ele está chamando Josué. O Espírito Santo levou para cá hoje. Desde ontem ele está falando comigo sobre essa palavra aqui do livro de Josué. Então, quando ele chama Josué, Josué está com medo. E eu quero te dizer uma coisa. Esses dois caras, eles lideravam milhões de pessoas. Moisés passou 40 anos tocando um projeto, mas um projeto que ele não queria pegar. Vocês viram ontem, quem estava no devocional ontem, quem não assistiu, assista. Moisés não queria pegar. Moisés queria que Deus colocasse outro no lugar dele. Moisés se justificava por não merecer, pelas feridas emocionais dele, pelo fato dele ter língua pesada, por ele ser gago, não saber comunicar. A gente tem uma série de justificativas para não avançar na vida. Em projetos que Deus quer colocar, tocar projetos, sonhos. E de fato, quando isso acontece, gera em nós, dispara em nós uma emoção chamada medo. E aí você vai dizer assim: Bruno, mas já teve devocionais que você falou que aonde há fé não há espaço para o medo. É verdade. Aonde há fé, a Bíblia diz isso, não há espaço para o medo. Mas não significa que nós não vamos andar com medo. Anota aí. Aonde há fé não há espaço para o medo. Mas não significa que você vai andar sem medo. Não significa. Vai ficar gravado todo dia. Ô Fátima, deixa eu falar. Todo dia fica gravado no YouTube, a não ser que dê um pau técnico, mas todo dia fica gravado no YouTube. Se inscreve lá no nosso canal se você não se inscreveu, tá? Então, o medo é uma emoção que faz parte. Tem 3 coisas que você precisa entender sobre o medo. Tem pessoas que falam: eu tô com medo de realizar algo. Primeira coisa, tanto para homens quanto para mulheres, presta atenção. O medo é uma emoção humana que é um fato. Ele existe e ponto final. Na nossa carne, a nossa carne caída, ou seja, desde a queda do homem, o medo faz parte da nossa natureza humana. O medo faz parte da nossa natureza humana. Então é como você jogar um jogo de futebol com... Não sei quem conhece, né, futebol aí, mas assim, tem uma regrinha nova há pouco tempo que é o VAR. O VAR faz parte do futebol, quer você fique irritado ou não, quer você goste ou não, quer que você aceite ou não. O VAR faz parte do jogo. Então o medo faz parte do jogo. Antes não tinha VAR no futebol, tá? Hoje tem. Tem um monte de gente que é contra. Tudo bem, mas faz parte do jogo, nada vai mudar. Você pode dar o seu chilique que for, não tem como. Essa é a regra. Então a regra do jogo nosso, ser humano, vai ter medo. E Josué estava com muito medo. Josué estava com muito medo. Ei, abra seu coração que você vai receber algo novo. Então, além de entender isso, a gente também precisa entender, além de, cara, o medo faz parte. Quando o Josué foi chamado para assumir o lugar de Moisés, disparou essa emoção do medo. E a Bíblia diz, antes dessa conversa aqui de Deus animando Josué, de que Moisés, antes de morrer, ele colocou a mão sobre Moisés,
E orou e falou: Moisés, é você. Deus já tinha falado: olha, é Josué que vai ser o seu sucessor. E Moisés, ele orou por Josué. E a Bíblia não diz, mas eu tenho certeza que Moisés falou: ô Josué, com certeza Josué, ele estava, pelo fato de ele estar com medo aqui, Josué, ele deve ter dado uma desabafada com Moisés. Moisés, você é louco, eu não vou conseguir tocar isso aqui. E aí Moisés falou assim: então, eu também não achava que eu não ia conseguir. Quando Deus me chamou na sarça ardente, Moisés, eu falei pra ele: eu não quero pegar o projeto, eu sou gago, eu tenho feridas emocionais, cara, eu tenho 80 anos. Deus chamou Moisés com 80 anos, ele viveu até 120 anos. E Deus chamou: vem Moisés. Só que quando Moisés morre, ele é o cara. Quando ele morre, todo mundo olha pra Moisés e vê como, puta, esse cara aí, ele tem algo diferente. E Deus está querendo dizer para nós aqui: não há nada diferente em Moisés e em Josué. Quem faz o negócio acontecer é Deus. Porque Josué também sentiu medo quando recebeu essa missão aqui. A missão de liderar o povo de Israel para entrar na terra prometida. Há anos uma terra prometida. Lembra? O povo saiu da escravidão. Só que ambos sentiram medo. E talvez quando Moisés orou pela vida de Josué e contou para ele que ele ia seguir na liderança, o medo faz com que a gente não escute algumas coisas. E talvez você esteja aí com várias interferências e você não está escutando aquilo que Deus quer falar com você. Eu recebo muito assim: Bruno, eu não consigo escutar a voz de Deus, eu não consigo escutar a voz de Deus. Normalmente, ou certamente, é porque a culpa não é de Deus, é nossa mesmo. Você acha mesmo que Deus vai falhar na comunicação dele? Quem falha sou eu. O medo, por exemplo, que é essa emoção que ela é fato na nossa carne, muitas vezes deixa a gente surdo. A gente fica desesperado, fica que nem Marta, andando pra lá e pra cá, agitado, e Jesus diz: ei, Marta, Marta, Bruno, apenas uma coisa é necessária. Você anda muito inquieto, você anda muito pra lá e pra cá, você tá com medo. E eu posso resolver seu medo. Outra coisa, alguém já lutou contra o medo? Alguém já se frustrou aqui nessa sala por se sentir com medo? Alguém já não queria aceitar aquele sentimento de medo? Nós homens, por exemplo, a gente aprendeu a não compartilhar que está com medo, mas todo homem sente medo. Josué estava com medo aqui. A Bíblia diz 366 vezes: não tenha medo. Então não significa que nós não vamos ter medo. Deus quer que a gente anda com medo mesmo. Então a segunda coisa é: ande com medo mesmo. E entenda agora. São 3 coisas, muitas vezes. Então, quando a gente se frustra com o medo, quando a gente luta contra o medo, quando a gente se revolta contra o medo, abre bem os seus ouvidos agora, porque isso aqui vai chocar vocês. Como a minha esposa diz, choca. É que nos ensinaram que temos que ser sempre fortes e medo é fraqueza. Exato. Então a primeira crença é: o medo não é uma fraqueza, o medo é um fato. Todos nós, seres humanos, sentimos medo. Você acha que eu não tenho medo quando eu entro aqui pra falar com vocês? Eu entro na dependência de Jesus, velho. Você é louco? Isso é a primeira coisa, não é fraqueza, anota. Se você não anotar, esquece, irmão. Se você não anotar, você já esqueceu. Aí você vai fazer o que você quiser. O medo, como assim descreveu, não é uma fraqueza, é um fato. 2, Deus quer que você anda com medo mesmo. E 3, o medo, quando eu luto, quando eu não aceito, quando eu fico triste, quando eu me revolto com o medo que eu estou sentindo, ou quando eu luto na força do meu braço para andar mesmo com medo e consigo vencer o medo, eu fico feliz por ter vencido. Quando a gente vive dessa maneira, a gente está dizendo para Deus, sem perceber, nós estamos comunicando para Deus e para nós mesmos que quem está no controle sou eu. Cara, isso foi muito forte. Deus colocou ontem no meu coração isso, Ele nunca tinha colocado no meu coração. Quando você luta contra o medo, você está comunicando de forma verbal ou de forma corporal, body language, sua linguagem do corpo, está comunicando de que quem está no controle é você, de que você não quer soltar ainda. É você que quer resolver o medo. Repete o terceiro, vou falar os 3, tá? A primeira, o medo
não é uma fraqueza, é um fato. É uma emoção humana comprovada pela ciência, nós trabalhamos com isso, inteligência emocional, fato, beleza. 2, Deus quer que vocês andem com medo mesmo, Ele quer que a gente ande com medo mesmo. Eu tô indo para um lugar hoje à noite que eu vou compartilhar com vocês, que eu tô cheio de medo, mas eu vou mesmo com medo. Porque isso é o que a palavra diz para fazer. Vai vendo, tá bom? Ande com medo mesmo. 3, a terceira. Quando você se revolta com medo, não aceita o medo, quando você se revolta com medo, quando você luta contra o medo, quando você fica compartilhando para Deus e o mundo que você está com medo, e não conversa com Deus a respeito disso, você está lutando contra, você está lutando na força do seu braço, você está se comunicando para você mesmo e para Deus de que quem tem que resolver é você. Você tá de fato tocando na força do seu braço, e você sabe que na palavra de Deus diz: ei, quem faz o trem sou eu, quem está no controle sou eu. E por que você está lutando tanto contra o medo, querendo controlar o medo? Se frustrar, pegou o terceiro? Se revoltar, você pegou o terceiro ou não? Você pegou o terceiro ou não? Fala, Sandrinha, um beijo no seu coração, minha sogra. Essa é a mais importante, e aí é necessário que a partir de hoje você treine uma auto-observação. E se nós estamos falando sobre isso hoje, é porque hoje você tem uma possibilidade de treinar. Talvez aconteça algo hoje, ou você entrou com medo aqui, ou vai acontecer algo na sua vida que vai trazer medo para você. Então você precisa ter a consciência, cara, você precisa pensar nisso. A fé é inteligente, você pensa, cara, eu não vou lutar contra o medo. Eu não vou nem me revoltar e nem lutar superar o meu medo para falar que fui eu que superei. Porque a minha frustração por sentir medo, a minha paralisação por sentir medo e a minha luta contra e vencer o medo faz com que eu comunique para Deus de que eu não preciso dele, de que eu faço sozinho na força do meu braço. Pegou ou não? É muito forte isso, cara. Deus nunca tinha falado para mim dessa maneira, ele falou ontem. Lá no G2, na garagem. Meditando nessa palavra para passar para vocês aqui hoje. Então talvez a primeira faz um afixo. Hã? Ah, tá bom, depois eu escrevo. Eu vou colocar, depois eu escrevo. Nos stories, né? Você fala, Silvio? Então, vou dizer de novo quem entrou aí. O medo. Repete não, Bruno, já repetiu demais. Calma, moça. Para processo de aprendizado precisa repetir. Josué estava com medo e eu e você temos medo. É um fato, não é uma fraqueza, é um fato. Ei, principalmente para os homens que estão nessa sala. Para com esse lesco-lesco aí de que eu não posso falar que eu tô com medo. Ixi, quem fala que não tem medo são os que mais têm. Já começa daí. Primeiro é esse. Desculpa a gente o que, moça? Olha só, sem pedir desculpa, pelo amor de Deus. Ninguém tem que pedir desculpa de nada. Pode falar o que estiver queimando aí no seu coração. Primeira coisa é essa. Segunda coisa... Cara, Deus quer que eu ande com medo mesmo. 3. Se eu me revoltar com o medo, se eu lutar contra o medo, não aceitar o medo, se eu me tentar superar o medo na força do meu braço, eu estou comunicando para Deus que eu não preciso dele, eu estou comunicando que sou eu que tenho que fazer, o controle é meu. E, cara, não foi para isso que Deus nos chamou. Nessa história aqui de Josué, a missão de Josué, a primeira missão de Josué é passe o Jordão. Qual é a missão que Deus te deu? Qual é a tarefa que você tem para fazer que você está com medo? Josué estava morrendo de medo. E Deus falou, prepare-se agora e passe esse Jordão. Você e todo o povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. A primeira missão de Josué já é uma bucha, irmão. A primeira missão de Josué, cara, prepara a congregação durante 3 dias. E daqui 3 dias vocês vão lá e vão atravessar o Jordão. Mas eu não vou dizer o como. Eu quero só que vocês vão até lá. E quando vocês colocarem o pé, eu vou abrir o Rio Jordão. Qual é o Jordão que você tem que passar e você não está indo lá e colocando o pé por causa do medo? Deus quer falar assim para você agora, ó. Isso aí. Vem na minha dependência, vem com medo mesmo, porque quem faz o negócio acontecer sou eu.
No caminho, eu tiro o medo, dando resultado na sua vida. Como é que Deus tira o medo, né? Aí o medo sempre vai vir, mas como é que o estado, né, a emoção do medo vai sair? Como é que Deus tira? Dando resultado, mano, o resultado da fé. Você acha que quando Josué não passou o Jordão, na hora que eles pisaram o pé, abriu o Jordão, você acha que quando Josué não viu o rio Jordão passando, o que ele pensou? No mínimo, primeiro ele já deve ter chorado. Segundo que ele falou assim, meu Deus, passou o medo. E outra, passou o medo por quê? Porque a fé gerou resultado. Ele usou a fé e Deus abriu o Jordão. Ou seja, Deus quer mostrar durante o caminho com a gente quanto Ele está conosco. Ele não vai ficar... a gente não vai passar a vida toda sem ver resultado nessa fé. A fé sem resultado ela é morta. Se você não tem resultado na sua vida usando a fé, você não está usando, você está tendo fé. Você só acredita em Deus. E acreditar em Deus, eu vou dizer de novo, não resolve nada. Precisa usar a fé. Precisa crer em Deus. E crer em Deus é andar mesmo com medo. E eu tô indo hoje num lugar à noite que eu tô cheio de medo também. Ponto. Mas eu vou ter que ir, irmão. Se você pode chegar ao ponto, e eu tô dizendo isso pra mim mesmo, eu vou ter que ir. Porque se eu não for, eu não vou viver a palavra que eu prego aqui pra vocês mais uma vez. É mais uma experiência de fé. É mais um passo de fé. A palavra de Deus não é algo distante. A palavra de Deus, ela precisa entrar dentro de nós. Você quer viver essa parada ou não? Isso aqui resolveu a minha vida. Isso aqui me tornou como um pai hoje. Isso aqui me tirou do cativo, do inferno, irmão. E isso daqui se resume em uma frase, ou em uma palavra. Este livro é sobre Jesus. Então, não é PS. Deus não queria fazer com que, olha, atravesse o Jordão só hoje, Josué. Só é isso. Não. Vai ter tantos outros desafios, mas o mais importante é você se preparar. Agora pega isso daqui. A fé não é, a gente vem falando muito, a fé não é PS, a fé não é pronto-socorro. A fé é um lugar de morada. A fé é você andar mesmo com medo. A fé é você andar mesmo triste. A fé é você andar mesmo revoltada com Deus. Às vezes a gente quer que primeiro resolva, é igual Tomé. Enquanto Tomézinho não viu Jesus e não tocou nas feridas de Jesus, você sabia disso? Tinha um discípulo de Jesus, que Jesus amava, mas que não acreditou na ressurreição. Jesus apareceu pela primeira vez aos alguns discípulos e Tomé não estava lá. Aí depois Jesus vazou. Jesus ficou 40 dias depois da ressurreição dele. Jesus ressuscitou e ficou 40 dias aparecendo para algumas pessoas. E aí quando Tomé chega perto dos discípulos, dos outros discípulos que viram Jesus, eles falaram, olha, o mestre está vivo. E Tomé falou assim, eu só acredito vendo. Por isso que tem, acho que um ditado espalhado por aí. Não tem? Eu só... Hã? É por isso mesmo. É por isso mesmo. Eu só acredito vendo. E aí passou 8 dias. Imagina nesses 8 dias, todo mundo falando, mano, o mestre está vivo, Jesus está vivo. E Tomé falou assim, isso é loucura. Como? Não tem como ele estar vivo. Eu só acredito se eu ver com os meus olhos. E Deus não está chamando Tomés aqui nessa sala. Se há algum Tomé aqui nessa sala, isso vai virar hoje. Aí, de repente, eles estavam lá numa reunião, Tomé estava junto, e de repente quem aparece? A paz esteja com vocês. Jesus chega. E aí Jesus já chega já chamando Tomézinho na chincha. Ô Tomé, você não acredita que eu estou vivo, não? Então pega aqui. Encosta sua mão, seu dedo aqui. Aonde furaram a mão de Jesus na cruz. E aí... até aqui. E aí, Tomé... Vou até ler para você aqui, peraí. Olha que louco, cara. Olha essa fé que... doideira e salvadora ao mesmo tempo. Tá lá no livro de João. Depois que Tomé pôs o dedo e viu as marcas em Jesus e tal, aí Jesus ele falou assim, você creu porque me viu? Ô Tomé, alguém dessa sala aí, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram
e creram. Nossa. Jesus ama Tomé. Jesus se apresentou para Tomé. Ele pode se apresentar para você com um milagre, com resultado de fé, curando alguém que está no hospital. Ei, presta atenção, por favor. Eu estou do seu lado aqui, ó, lado a lado. Ninguém melhor do que ninguém nessa sala, mas presta atenção. Tem gente aí que está indo para o hospital com mãe doente. Tem gente aí fazendo um monte de coisa, com um monte de BO. Presta atenção. Deus te ama demais, já começa daí. E nada vai mudar o amor de Deus por vocês. O amor de Deus por mim não muda. Agora a diferença é o quanto eu sofro aqui na terra. Tomé estava sofrendo, irmão. Ele ficou 8 dias vendo uma galera falando que Jesus está vivo, vendo uma galera feliz. E ele triste, com certeza. E ele tipo assim, cara, por que eu não acredito, cara? Cara, e eu converso com um monte de gente que fala assim, cara, Bruno, eu só acredito se eu ver. Ô Bruno, se essa fé aí realmente existe, se Deus fizer, se Deus provar primeiro o amor dele por mim, aí eu vou dar o passo. Proof of love. Que é isso? Ele já provou, é que você não conhece a história. Ele provou na cruz. Mas é o seguinte, Tomé, ele vai se apresentar para você, porque ele te ama. Mano, quando cola gente do meu lado falando isso, mano, eu oro tanto pela pessoa e ninguém tira a minha fé de que a pessoa vai crer. Que Jesus vai se apresentar e vai fazer com que a pessoa abra os olhos e, meu Deus, agora eu sei o que é colar na videira. Só que passou 8 dias e Tomé sofreu. E aí Jesus disse, você creu porque me viu? Ok, agora você crê, Tomé. Agora você crê, você tá me vendo, não tá? Agora nós vamos andar junto, esse é o convite para você. Só que você, como Pedro, como João, vocês poderiam, como muitos que estão nessa sala, vocês podem andar por fé, que nada mais é do que bem-aventurados são os que não viram e creram. Durante o caminho você vai ver Deus fazendo uma pá de coisa. Mas você tem que pegar o dia de hoje. Tem gente que está indo no hospital com a mãe doente, que é a Andréia. Deus vai fazer o arregaço de amor lá dentro, em nome de Jesus. Mas é o seguinte... Ô Andréia, e todos, estou pegando só o exemplo da Andréia, mas é para todos nós. Principalmente para aqueles que falam, não, já está tudo certo. Só não está querendo falar o que está acontecendo, mas tudo bem. Eu tô cheio de medo hoje também, gente. Quando eu estou pregando aqui para vocês, eu estou pregando para mim também. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Bem-aventurado significa... aqueles que desfrutam, abençoados. Abençoados são as pessoas, livres são as pessoas que desfrutam dessa fé são os que não viram e creram. Então antes de você ver o problema resolvido, você precisa crer de que ele vai ser resolvido do jeito de Deus. Logo, durante a tempestade, durante o problema em voo, ongoing, você está em paz. Você pode receber essa paz de Jesus. Você precisa testar. Eu tive 3 dias maus aí, um tempo atrás aí, com suspeita de Covid, todos os sintomas de Covid. Eu tava mal fisicamente, mas ninguém tirava a minha fé de que não era Covid. Eu cria, irmão. Mas eu aprendi isso, a fé se aprende. Eu não era assim. Eu era o Tomé também. Mexe a peça aí que eu vou. Se não mexer a peça eu não vou. Abre o Jordão. Fala pelo menos como que você vai como que você vai abrir o Jordão? Como que nós vamos passar o Jordão? Fala aí, ô Deus. Senão eu não vou preparar a congregação. Josué, eu te chamei apenas para preparar a congregação. E a minha missão é, daqui 3 dias, coloca o pé. E lá você vai ver quem eu sou contigo, Josué. E Deus, quando ele abre o Jordão para Josué, ele fala, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Agora, gente, presta atenção, isso não tem absolutamente nada a ver com Moisés. Nada a ver com Josué. Para de ficar admirando a fé nos outros. Deus está te chamando para você viver essa fé. Graças a Deus eu não escuto mais. Não, eu acho bonita essa fé de vocês, eu admiro, mas não é para mim. Que isso? Essa fé é para você, sim. É para todos nós. Porque não tem a ver com nós, tem a ver com Ele. Quando você diz que você não merece, quando você diz que essa fé não é para você, você está dizendo que você ainda está lutando na força do seu braço. Você quer que a glória seja sua. O medo é assim, gente. Essa é a grande chave que Deus me ensinou ontem, cara.
Ele nunca tinha me falado dessa maneira. Todo mundo tem medo, é um fato, como vocês sabem. Medo não é fraqueza, medo é um fato. Deus quer que eu ande com medo mesmo. Segunda coisa. E a terceira é, se eu lutar contra o medo, ou querer vencer o medo na força do meu braço, que não seja através da palavra de Deus, eu estou dizendo que a glória é de quem? É minha, e não de Deus. Ou no mínimo, paralelo. A glória é dele e minha. Aí depois você até fala, não, graças a Deus e tal. Mas eu fui pra cima do medo, né? É como se a gente estivesse invalidando Deus, né? É! Ei, autoesquecimento, seja como o apóstolo Paulo, que era um jumento desgovernado também, perseguidor da fé, destruidor da fé, mandava prender gente. Já não sou eu mais quem vive. Vocês estão entendendo, gente? Muitos não estão escutando aqui, mas eu vou orar pela vida de vocês. E isso não serve só para o medo, é para tudo. Todas as vezes que você lutar contra, ou você querer você se superar, eu sei que isso talvez até cause, não concordo, tanto faz para mim, mas a semente está sendo plantada no seu coração. Deus quer que você viva livre, Josué. Apenas prepare a congregação. Só que eu vou dizer agora para você, quando Deus fala, então lutou contra e você se superou, a glória é sua. E de Deus ou só sua. Eu não quero viver assim. Toda a honra e toda a glória é dele, irmão. Se não fosse ele, eu não passaria o Jordão. O Jordão é o seu desafio que você tem aí. O Jordão é aquilo que você, sei lá, é o casamento que você quer, é os filhos que você quer. O Jordão é a mudança de emprego. O Jordão é você sair do desemprego e ir pro emprego. O Jordão é alguém ser curado, sabe? Só que antes de acontecer, você precisa curtir a jornada da fé. Antes de acontecer, você pode ser abençoado, você pode ser bem-aventurado, você não precisa ver com seus olhos, apenas creia. No Nazareno. Quando Deus fala, prepare-se, Josué, ele não está falando em essência para ele preparar tecnicamente toda a congregação. Ele tinha que preparar tecnicamente. Eles andavam milhões de pessoas. Imagina milhões de pessoas tendo que passar um rio Jordão. Cara, tinha um monte de coisa para fazer, né? Tinha animais, tinha cavalo, tinha criança, tinha tendas onde eles moravam. Tinha uma série de coisas técnicas para Josué fazer junto com o time dele. Ele tinha um time de 12 pessoas, eram as 12 tribos de Israel. Então ele tinha um time de 12 e ele tinha que dar orientação ali. Olha, vamos preparar, vamos ver como é que a gente vai se organizar para poder chegar até o Rio Jordão. Quando nós colocarmos o pé, aí sim que Deus vai avisar. Com certeza alguém chamou ele de louco. Com certeza as pessoas queriam de volta Moisés e não queria Josué. Só que todo mundo esqueceu que Moisés era gago, que Moisés não queria pegar o projeto. E eu tenho certeza que Moisés falou isso pra galera. Ei, tem a ver com a presença de Deus. Quando Deus falou para Moisés, isso é o que mais mexe comigo nessa fé. Moisés, Moisés, quando agora tirei vocês da escravidão, vocês passaram o Rio Jordão, Espírito Santo, faz. Moisés, eu tirei você da escravidão, eu resolvi seus problemas, você e do povo. Já mostrei que eu posso fazer por vocês, um milagre, vocês passaram o Mar Vermelho, de forma milagrosa. Agora eu vou colocar anjos para guiar vocês até a Terra Prometida. Moisés falou, daqui eu não saio sem a tua presença, não me deixa sair daqui sem a tua presença. Não me deixe sair daqui sem a tua presença. Porque não tem a ver comigo, Moisés. Não tem a ver com a minha capacidade. Eu quero só apenas, meu Deus, eu quero apenas continuar sendo usado por você para liderar todo o povo até chegar à Terra Prometida. Mano, deixa eu queimar logo no coração aqui, deixa eu queimar logo aqui. Tá queimando no meu coração, não tem como. Sabe qual que é a Terra Prometida nossa? A gente está em rumo à Terra Prometida. Sabe qual que é a Terra Prometida nossa? A volta de Cristo, irmão. Essa é a maior promessa. Talvez você está querendo saber qual é o marido, qual é a esposa, promessa de emprego, promessa de um monte de coisa, e você ainda não se orgulha, e você ainda não queima, você ainda não dá estrela, você ainda não se alegra, você ainda não tem talvez nem a consciência do poder que há na volta do Cristo.
Irmão, Deus tem um projeto, ele continua, o projeto dele está em voo desde do primeiro dia, lá em Adão e Eva. O projeto dele nunca atrasou, não está atrasado, por mais que nós atrapalhamos, ou tentamos atrapalhar, Deus não está atrasado, o projeto está em voo e está no dia certo e no tempo certo. E não cabe nós saber tempo. Há tempo para todas as coisas, mas o tempo não é nosso, o controle não é nosso. Mano, eu cansei de viver tentando previsibilidade. E o medo vem porque eu não sei como é que a gente vai passar o Jordão. Por isso que eu tô com medo. O medo vem pela nossa necessidade de previsibilidade. A gente vem falando isso aqui. Então você percebe que não tinha nada a ver com Moisés. Moisés sabia, ele tinha clareza, mas muitos idolatraram Moisés. Por isso que Deus levou até o corpo. Ninguém sabe onde morreu o corpo de Moisés. Para não ter idolatria em cima dele. Porque o segredo não está em Moisés. E aí quando passa o bastão, o segredo também não está em Josué. Josué, viva comigo, prepare-se. Não é tecnicamente apenas. É secundário se preparar tecnicamente, que é importante você se preparar. Mas antes de tudo, Deus fala ao longo do capítulo: tão somente seja forte e corajoso. Medite na minha palavra, dia e noite. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Viva a minha palavra. Tão somente faça isso. E todas as coisas. Aí eu já imagino o Nazareno. E todas as coisas serão acrescentadas. Vai passar Jordão. Vai derrubar a muralha de Jericó. Nós vamos derrubar a muralha de Jericó. Nós vamos fazer você conquistar toda a terra de Canaã, que era a terra prometida. Quando eles saíram do deserto e pisaram na terra prometida, logo após passar o Rio Jordão, passou o Rio Jordão, pisa na terra prometida. Legal. Não estava já tudo pronto. Tinha vários povos que eles precisavam conquistar. E aí Deus deu uma ordem, Deus deu a estratégia para a conquista de cada povo. O dia que eles não quiseram saber de Deus, eles perderam. Foi para um povo chamado Ai. É Ai mesmo, Ai. Chamava Ai. Eles perderam. Porque Josué deixou a presença de Deus. Josué não buscou em Deus. E aí Josué mandou uns espias lá para visitar. E os caras falaram: não, Josué, é facinho lá. Manda 2, 3 mil para não cansar o exército. Manda 2 mil, manda 3 mil para não cansar o exército. Para não cansar o exército. Aí Josué, ele não consultou a Deus. Ele simplesmente falou: beleza, então vou mandar 2 mil, 3 mil. Morreu todo mundo. Perderam. E aí Josué ainda falou: por que você deixou a gente passar do Jordão, Deus? Josué ainda foi chorar para Deus. E tudo bem. Deus só falou o seguinte, para resumir a história: vocês saíram da minha presença. Se sai da minha presença, sai da minha proteção. Vocês não entenderam ainda? Moisés entendeu. O segredo está na minha presença. Eu vou dizer de novo. Lembra do pecado? Pecado significa hamartia. Pecado significa: eu escolho uma estrada, eu escolho uma rota, um alvo diferente de Deus. Ponto. Se eu ando nesse caminho, independente do que eu faça, eu posso andar nesse caminho fumando maconha, cheirando cocaína, eu posso beber todo dia, eu posso ajudar as pessoas, eu posso fazer qualquer coisa. É moralmente boa e moralmente ruim. Eu estou fora da presença de Deus. Eu estou fora da cobertura de Deus. Logo, vai ter muito problema. Agora, se você decidir colar na videira, irmão, tem um caminho pronto. Vai ter problema? É claro que vai, né, gente? Mas para cada problema, Deus vai te dar uma experiência de fé. Para cada problema, você vai viver, sim, de glória em glória. Até quando, Bruno? Até a volta do Nazareno. Vai ter treta. Quando Jesus volta? Quando Jesus volta? Talvez você pergunte isso. Só o Pai sabe. Quando você volta? A Bruna falou: só o Pai sabe. Quando você volta, Jesus? Jesus, olha a doideira do mundo, volta logo e resolve logo, Jesus. Não cabe a vocês conhecer tempos e épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Tá fixo já, irmão, já tem a data fixa, é que a gente não sabe essa data, graças a Deus. Não sabe. Imagina se eu falar aqui qual que é a data. Deus me livre. Misericórdia.
Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, até o Cola na Videira 2021. A única coisa que vocês precisam é do Espírito Santo, que confirma para vocês, que convence vocês de que vocês têm um Pai, de que vocês podem viver na sombra do Altíssimo, na proteção dele. Que você pode andar mesmo com medo. É o Espírito Santo que vai convencer isso vocês. Na força do braço você está tentando fazer do seu jeito para você ter a glória, para você ter o elogio, para você ter o mérito. E não é sobre isso. A fé não é mais sobre isso. Então prepare-se aqui para qualquer desafio que você tenha hoje, que está gerando medo em você, qualquer outra treta, é para todas. Prepare-se. Prepare-se. Medite na palavra, dia e noite. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Se concentre na videira. Não tenho tempo, Bruno. Tudo bem. Quando você cansar, eu também não tinha. Quando eu cansei, quando eu vi minha vida destruída, meu casamento destruído, quando eu tive a necessidade, eu fui buscar. Se você não tem a necessidade, então não tem problema. Você não vai buscar mesmo. Só vai buscar aqueles que estão cansados e sobrecarregados. E eu creio no nome de Jesus que todos que estão nessa sala, do ao vivo e você que está aí no gravado, chegou o momento de você se preparar e tão somente seja forte e corajoso para viver isso daqui. Seja forte e corajoso para aprender essa fé. Seja forte e corajoso para ter intimidade com Jesus. Você não vê Jesus fisicamente e ele não vai falar com você. Uou. Não vai vir uma voz do céu. Ele já falou e está escrito, by the way. Está escrito. Bem-aventurados são os que não veem, mas crêem. Bem-aventurados são os que não viram, mas criam. Bem-aventurados são aqueles que não precisam ver, simplesmente creem. E a caminhada da fé, eu estava falando ontem com uma amiga nossa aqui do Cola na Videira, a caminhada da fé faz parte cair, faz parte a gente esquecer, faz parte a gente tentar na força do braço muitas vezes. E aí o Espírito Santo, depois que eu falei com ela, o Espírito Santo me fez lembrar, a gente vai ser pai, nós somos pais. Na hora de andar com o Davizinho, imagina o Davizinho tentando andar, ele vai cair ou não? Você fala sério, né? Nós somos pais. Sim, mas não é sério? Gente, peraí. Vai cair, lógico. Trabalha comigo. Olha só. Já botou o menino pra trabalhar. Não tem aquela... No trabalho só pode levar uma vez por ano. Na célula só podia levar uma vez por ano. O bebezinho, as crianças, né? É todo dia que meu filho vai trabalhar comigo. Quer, não quer, vaza. Olha só. Quando uma criança aprende a andar, ela cai muitas vezes. Ela vai se segurando. Ela precisa de um auxílio de alguém. É isso que nós estamos fazendo aqui no Cola na Videira. Viu, gente? Você vai cair, mas sempre vai ter alguém aqui para te ajudar a levantar, sendo usada por Jesus. Aqui no Cola na Videira. É ou não é, gente? Palominha, Tati, Cíntia, Jussara. É ou não é? Lumayuma, Frida. É ou não é? Marquito, Cláudio. Vai cair, mas só que é o seguinte, vai ter um momento que você vai conseguir andar, irmão. Você vai passar essa fase. Vai ter outros problemas, mas que você vai conseguir andar nessa fé. Então não desista. Permaneça colada na videira. É só isso que Deus está querendo de você. E isso é tudo. O problema está no só. Bruno, mas é só isso? Isso é tudo. Aí você vai falar assim, mas aí as coisas vão cair vai cair do céu? Não, por exemplo, quando a gente estava para se separar, eu e Bruna, eu estava já muito colado na videira. E eu tive uma experiência absurda com a videira e eu compartilhei com ela, contei toda a minha verdade, enfim. Aí, por nós estarmos colados na videira, Deus colocou uma pessoa, by the way, colada na videira também, mas colocou uma pessoa certa para nos ajudar na terapia de casal. Eu poderia escolher uma na força do meu braço, mas quem escolheu foi ela, foi Deus. Então quando você está na presença de Deus, as pessoas que chegam até você são as pessoas que Ele traz.
Quando você está fechado na intimidade, ele vai fazer com que pessoas vão embora. E aí você tem que deixar. E às vezes a gente não quer deixar porque quer agradar todo mundo. Então Deus está no controle de todas as coisas. Ele faz todas as coisas, irmão. E ele continua fazendo. Ó, pra gente fechar, tem um salmo que eu queria que você... Vou deixar uma oração com vocês, que Deus colocou, um depara, né? Salmo 118. É o salmo que está exatamente na metade da Bíblia. Metade da Bíblia. Salmo 118. É um divisor de águas. É você antes e depois. Davi estava com muito medo. Medo dos seus inimigos. Davi, o rei Davi que escreveu, e ele estava com muito medo. E o Salmo 18, versículo 5 a 7, 5 a 8, diz assim, ó. Na angústia, invoquei o Senhor. E o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. O Senhor está comigo e não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O Senhor está comigo para me ajudar. Por isso, verei a derrota dos meus inimigos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Agora vamos fazer um depara colocando o medo. Você e o medo. Eu vou me pôr aqui e você se põe aí. Tá bom? Faz isso depois, vou deixar como tarefa. Todas as vezes que você lê qualquer coisa na Bíblia, você tem que se ver nessa parada, irmão. Mesmo que você ainda está começando, não importa, mas não tem a ver com você, tem a ver com ele. Você só precisa querer. Cara, eu tô com medo e esse salmo aqui pode me ajudar. Essa palavra de Deus pode me ajudar. Desde que você viva, desde que eu vivo. Então, o que eu tô fazendo desde ontem? Porque eu fiquei com muito medo, desde segunda-feira, por uma parada que a gente vai viver hoje à noite. Que é a seguinte. Eu escrevi assim, ô Bruno, na angústia, eu falando comigo mesmo, tá? Vocês estão entendendo? Na angústia, eu invoco Jesus. E Jesus ouve e me põe a salvo. Jesus está comigo e eu não temo nada. O que é que o medo pode me fazer? O inimigo é o medo. Nós estamos falando sobre medo, não estamos? Qual que é o inimigo da vez? É o medo? Qual é o medo que você põe? Nosso maior inimigo está aqui, ó. Mente racional, mente querendo controle, mente querendo previsibilidade, mente de Tomé. E as nossas emoções totalmente desgovernadas. O Senhor está comigo para me ajudar, por isso verei a derrota do medo. Não sou eu que derroto o medo, mas Ele que derrota. Eu só preciso andar com Ele, mesmo com medo. Melhor é buscar refúgio em Jesus do que confiar em mim mesmo. Esse é o deparo. Eu vou ler de novo, fecha seus olhos e se coloca na história. Se coloca nessa palavra de Deus. Se isso daqui fosse história, nós não estaríamos 442 dias aqui. Isso aqui é a palavra de Deus, mesmo que você ainda não creia. Tá de boa. Essa fé não é sobre religião. Essa fé é sobre uma relação de pai e filho. Essa fé é sobre intimidade entre você e o Criador de todas as coisas. E o caminho tá pronto, cola na videira. Esse é o convite. Na angústia, eu invoco Jesus. E Jesus me ouve e me põe a salvo. Jesus está comigo e eu não temo. O que é que o medo pode me fazer? Jesus está comigo para me ajudar. Por isso, verei a derrota do medo. Melhor é buscar refúgio em Jesus do que confiar em mim mesmo. Já viu palavras afirmativas? É muito importante. A nossa mente obedece a gente. Então quando você faz palavras, frases de afirmação, de coisas que você quer, mas que você não está sentindo ainda, a sua mente você começa a comandar a sua mente. Só que aqui você vai fazer algo num nível maior. Você vai fazer a mesma coisa, só que com a palavra de Deus. Você vai fazer a mesma coisa dependendo de Deus. E não de você lutando na força do seu braço. Esse é o convite. Aí você vai fazer o que você quiser. Então as palavras têm poder. Imagina a palavra de Deus. As palavras não têm poder? Todo mundo sabe, a ciência sabe, todo mundo sabe. Física quântica comprova isso. As palavras têm poder. Impacta nossas células.
impacta ambientes, impacta nosso corpo, fere pessoas, ajuda pessoas. Agora imagina se você começar a falar a palavra de Deus. Imagina você falar como Deus quer que você fale. O arregaço está pronto. Os anjos já estão em festa vendo você aqui hoje. Então a tarefa é Salmo 118, versículos 5 a 8. Você vai deixar ele aí. Eu sei que muitas têm um cantinho aí de vocês. Que bom, que eu fico feliz. Outros vão ter. Guarde isso. Quando você tiver com qualquer dificuldade, existe milhares de versículos, mas esse é o que queima no meu coração, para que você viva e declare repetitivamente até você se acalmar. Testa, porque vai funcionar. Tá bom? Fechou, gente? Fechou? Vamos orar? Meu Pai, tá entregue, tá feito. Se há alguma pessoa aqui ainda sendo dominada pelo medo, a minha oração é que, em nome de Jesus, meu Pai, que seu Espírito alcance essa pessoa agora e mostre para ela o quanto você está com ela. Quebra qualquer crença, quebra qualquer barreira emocional, barreira principalmente espiritual, que faz com que essa pessoa ainda esteja surda. Surdo. Eu era assim, fica de boa, fica com medo. Não, eu era surdo para essa palavra. Jesus, faz. Coloca forma onde não tem forma. Preencha onde tem vazio. Aquieta. Deus quer que você ande consciente, não é andando estrambelhado. Deus quer que você ande consciente, colado na videira, declarando a palavra dele. Quanto mais você conhecer, quanto mais você aprender a palavra dele, você vai declarar a palavra dele. E vou dizer para você, funciona. Eu e Bruna tinha toda a capacidade técnica, emocional, para resolver o nosso casamento, a nossa família e ser pais hoje. Mas nós não conseguimos. Eu quero dizer para vocês, que bom. Que bom, porque se não fosse isso, se a casa não tivesse caído, eu não teria colado na videira. Eu e ela só colamos na videira porque a gente ainda se amava e a gente queria um milagre. Só que a gente foi atrás do milagre. Mas também nos bastidores, Deus vem atrás da gente. Deus te laça, Deus manda te chamar. Mas Ele quer ainda, Ele continua querendo pessoas que coloquem o pé, mesmo com medo. Que ande, mesmo com medo. E no caminho, Ele lança fora todo o medo. Davi, ele andou com medo mesmo dos inimigos. Ele temia a Deus. Ele tinha um temor a Deus. Mas ele andava com medo. Ele confiava em Deus, mas ele tinha medo. E todas as vezes que ele caminhava assim, ele via a mão de Deus tirando o medo. Fazendo como, Bruno? Cada caso é um caso, mas na prática é entregando o resultado. Abrindo o Jordão, colocando pessoas, te dando sabedoria. Tá com treta com seu marido, de repente seu marido chega e começa a trocar ideia com você. Você acredita nisso ou não? Essa é a nossa geração que vai viver o sobrenatural de Deus. Um dia a pessoa falou, Bruno, mas sobrenatural, eu tenho medo quando você fala isso. Não. É simples. Eu e você fazemos o natural. As coisas naturais. Se Deus faz, é sobre, é acima da de nós, é sobre o natural. E Ele sempre vai surpreender a gente quando Ele faz. Deus fala o tempo todo. É nós com X que não escutamos a voz. Mas você e eu fomos chamados para estar aqui todos os dias para escutar a voz de Deus. Está escrito, irmão. É a palavra. A Bíblia não é um livro fechado. A Bíblia, quando aberta de todo o coração, ela se torna
a palavra de Deus. E é mais eficaz do que eu e você junto. Não deixa pendência, não deixa rebarba, não faz gambiarra. É completo. Surpreende sempre. Amém? Continue. Apenas isso, tá bom? Beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Vai ficar gravado no YouTube. E nós estamos juntos, colado na videira, tá? Hoje à noite eu acho que a Bruna vai abrir uma live aí. A gente vai abrir uma live às 8 da noite, provavelmente. Fica atento aí. Se você quiser ouvir mais uma palavra de Deus, às 8 horas da noite a gente vai abrir uma live aí. Uma live diferente, um devocional diferente. Vou deixar vocês curiosos. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Hoje às 8 horas da noite a gente vai estar junto. E tem um encontro dos homens hoje. E os homens vão se encontrar. Glória a Jesus. Mesmo eu não estando lá com eles. Porque não tem a ver comigo. Tem a ver com Jesus. E com a nossa vontade de querer estar junto. Amém? Deus abençoe e fiquem com Deus.